Gestão de conflitos, as diferentes formas de sentir, pensar e agir, será apresentado por Elisa Custódio Serafini e Érica Dias. Elisa é psicóloga organizacional, bacharel em psicologia pela UX, formação em dinâmica de grupo pela SBDG, 15 anos de experiência nos subsistemas de recrutamento e seleção, remuneração e desenvolvimento de pessoas. Érica é psicóloga organizacional, bacharel em psicologia pela UX, graduação e licenciatura em letras também pela UX, formação em dinâmica de grupo pela SBDG e 30 anos de experiência em recrutamento e seleção, remuneração, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Neste momento, convidamos o presidente da SIX, Daniel Dampi, para dar as boas-vindas. Olá a todos, bom almoço a todos. Eu gostaria de chamar a Marilisa aqui, já que ela participa tanto da Elopsi quanto do núcleo de RH, já que a Aline terceirizou para a Marilisa, mas a Aline trouxe 20 pessoas da Sementes Feltrin aqui, né, Aline? Tem 20 pessoas te acompanhando que vão sair daqui já resolvendo conflitos. Não, já vai estar solucionado isso. Bom, meninas, para vocês, nota 10, né? Porque esse tema é o que todo mundo quer ouvir. Ele é um problema do mundo, né? Não é um problema exclusivo de uma pessoa. Cada ser humano é único e exclusivo, e vocês sabem muito melhor que isso. E gerir conflito, parabéns, cara. Quem achar a chavezinha desse controle aí vai fazer o Bill Gates passar vergonha. Pode ter certeza disso, porque com certeza um dos grandes problemas do mundo hoje, né, com todas essas transformações, tecnologia, fica todo mundo meio perdido. E ainda mais os caras com todas essas inserções, problemas que se tem, o conflito é inerente, porque uma pessoa acaba pensando diferente da outra e assim vai indo. E todo mundo veio aqui para ouvir vocês a solução, tá? Então, a responsabilidade é grande. Marilisa, está contigo. Obrigada. Bom dia a todos, então. Meninas, a responsabilidade é grande, né? Mas com certeza nós psicólogas vamos dar conta, né? Vamos aprofundar, isso. Então, eu gostaria de agradecer a presença de... Alô? Gostaria de agradecer a presença de todos, então, registrar a presença da Aline Maioli, do Núcleo de RH, e as nossas colegas também do Núcleo, registrar também a presença da Elupsi, através da presidente, a Rita Rosa Bareta, e nossos demais colegas da Elupsi. E demais presentes, muito obrigado. E falar com vocês, meninas, a honra que é estar podendo apresentar vocês, então, para fazer mais esse trabalho. Eu estava lembrando, Daniel, que em 2017, quando a gente iniciou a gestão, as meninas estiveram aqui também com um tema extremamente importante. E agora voltam, né? Que bom, pratas da casa, podendo estar falando para um público tão grande. Então, deixo com vocês. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. E fica, então, o microfone para vocês, para o trabalho. Podem começar. Está liberado. Bom, primeiro, agradeço, né, a participação de todos, a presença de todos. E, em primeiro lugar, também, agradeço ao Núcleo de RH, né, vinculado à SIC também por nos oferecer esse espaço e nos convidar realmente para tratar de um tema que é uma responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade. Mas a nossa pretensão é aprofundar o assunto. E também agradecer, né, às associadas da Elupsi, né, a Elupsi da qual nós fazemos parte, eu e a Elisa. Vejo tantas, né, da nossa equipe hoje, que legal, prestigiando. E a Elupsi tem procurado promover também momentos de reflexão, de pensar sobre vários temas, e essa é mais uma oportunidade. Então, há uma parceria, né, e há também uma sintonia, eu diria. Então, é Núcleo de RH, é a SIC querendo pensar, é a Elupsi querendo também pensar, compartilhar. Então, bom,
né? Oferecido esse espaço, a nossa proposta é realmente aprofundar o assunto e pensarmos juntos, né? Vamos ver se no final, né, saímos todos, inclusive nós, né, diferentes dessa reunião almoço, tá? Um pouco melhores, porque conflito também, né, é uma palavra pesada, né? É uma palavra diferenciada no nosso dia a dia. E aí nós estamos numa reunião almoço com uma turma, né, grande, expressiva aqui, então vamos lá. Tá? Então, agradeço a todos a presença, a essas entidades, né, o Núcleo, a SIC e a ELOPSI. Vocês devem ver que o tema gestão de conflitos, nós incluímos também as diferentes formas de sentir, né, de pensar e de agir, porque esse é o grande ponto de partida. E na autoria, eu gostaria também de sinalizar que, sim, Elisa e eu estamos aqui com a palavra, mas na construção do tema, nós compartilhamos também, né, a participação da Aline Cantarelli, que também está aqui, psicóloga, e também da Kelly, né, Patislav, falei certo? Também psicóloga, também da ELOPSI, ok? Então, vamos lá. É uma satisfação, então, estar aqui. Algumas pessoas já vieram nos cumprimentar e nós já percebemos, até na fala do Daniel, na própria fala da Nádia veio nos cumprimentar e a gente disse, opa, o que tu estás falando de conflito, né? Já há uma certa sintonia. A Mari também, né? Então, ok, vamos lá e vamos juntos. Tá? Bom, agradeço, né, a presença de todos. A Érica já nos apresentou e agradeceu todo mundo, né, por nós duas. Mas muito obrigada, não imaginava ver tanta gente. Várias pessoas que a gente não imaginava que estão. Então, muito obrigada. Então, a gente pensou assim, bom, como começar a abordar esse assunto, né? E aí, para nós, não teria outra maneira, né, a não ser pensar por que surgem os conflitos, né? Por que eles surgem, o início de tudo, né? E algumas pessoas realmente já estavam falando, né? Simplesmente porque somos todos diferentes, né? A homogeneidade, existe uma pressão por ela, né? Por ter grupos homogêneos, por ter pensamentos iguais, né? Mas será que isso é possível? Né? Nós somos tão diferentes todos, né? E nós temos vários tipos de diferenças, vamos pensar assim, né? As nossas diferenças, elas começam desde quando a gente nasce, né? Porque nós já nascemos com algumas características, nós já nascemos com algum jeito de ser, digamos assim, né? Depois disso, a gente é criado por uma família, a gente vive com amigos, a gente circula com pessoas e tudo isso vai interferindo no nosso jeito, vai acrescentando. A gente tem uma formação, né? Eu fiz uma formação, é diferente de uma formação de engenharia, diferente de uma administração. Isso tudo vai tornando a maneira de sentir e de pensar e agir diferente, né? Todos nós temos uma caminhada, uma vida, né, que a gente foi passando os anos, a gente foi amado, não foi amado, todos nós temos as nossas dores, né, todos nós temos as nossas crenças, e tudo isso interfere na nossa maneira de sentir. Né? E é claro que vai interferir na maneira de pensar e de agir. E como que a gente vai conseguir pensar sempre diferente? Né? Daí a primeira coisa que a gente começava foi isso. Né? Conflito, uma palavra tão pesada. Quando a gente pensa em conflito, vem coisas ruins na cabeça. Né? Mas, na verdade, a gente se deu conta, né, de que, na verdade, o que a gente tem que entender é que o conflito ele surge por algum motivo, para elucidar alguma situação. E a gente tem que aprender a ouvir, né, e entender a serviço de que ele veio. E ele surge principalmente por causa das diferenças. Né?
E quando a gente começou, então, a gente se reuniu algumas vezes, né, para pensar como a gente ia trazer esse assunto para vocês. Então, a primeira coisa que, falando sobre o assunto, que a gente decidiu é que a gente ia fugir um pouco do tema. Desculpa, núcleo de RH. Né? A solicitação é que a gente falasse sobre conflito nas organizações, algo assim. E desde o primeiro dia que a gente se encontrou, a gente percebeu que não era isso, né? Que, na verdade, o conflito é um tema que tange a nossa vida toda, né? E a gente, sim, vai trazer alguns exemplos, algumas questões mais pensando em organizações, mas, na verdade, o conflito está na nossa vida toda e, por isso, a gente pensou nesse tema de uma forma geral mesmo, né? Estamos aqui como indivíduos, né? Então, nós pensamos assim. E, bom, nos encontramos algumas vezes, a Kelly, a Aline também, e para que vocês entendam, todas nós trabalhamos juntas em algum momento, por mais tempo ou por menos tempo, né? Eu conheço a Érica simplesmente ao tempo em que eu existo como profissional da psicologia, que é mais ou menos há 15 anos que a gente conviveu trabalhando juntas e continuamos convivendo. Então, foi muito fácil assim, a gente ir pensando no assunto, trazendo textos e falando sobre isso, e a gente se identificando e trazendo coisas, né? Não só profissionais, mas também da nossa vida. E é isso que a gente vai propor hoje, assim. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, a gente também pensou em maneiras de trazer o assunto de uma forma leve também, é que nós temos uma característica em comum, né? Várias coisas em comum, mas uma delas é que nós somos mãe de gêmeos, né? E isso para nós ficou... A Rita também. Isso para nós ficou muito presente. O Daniel também. Isso. Isso para nós ficou muito presente, assim, em todos os momentos que a gente falava sobre isso, porque essa questão da homogeneidade e heterogeneidade, somos iguais, somos diferentes, né? Somos criados iguais, somos diferentes. E então, queria começar trazendo para vocês, né, que as diferenças, elas podem ser positivas, não só necessariamente negativas, né? E que para nós isso fica muito claro quando eu penso nos meus filhos, assim, e que a grande chave da questão é a gente poder entender como lidar com isso e transformar as diferenças numa coisa positiva e para melhorar as relações, enfim, e as dificuldades, né? Então, por exemplo, os meus filhos vão fazer 5 anos no mês que vem. E eles são bem diferentes, né? Eu tenho um menino e uma menina. E aí, o Bernardo, ele não gosta de brincar sozinho. Ele gosta de estar sempre com pessoas. Então, ele está sempre querendo brincar com alguém, seja comigo, com o pai dele, mas principalmente com a irmã dele, né? E ele sempre precisa de interação, de conversar, né? E a Sofia, não, né? A Sofia, ela é mais introspectiva em muitos momentos, ela brinca junto, mas ela gosta muito de, em muitos momentos, brincar sozinha, né? E aí, o que acontece lá em casa? Conflitos, né? Porque o Bernardo está sempre querendo brincar com a Sofia. E a Sofia, às vezes, não quer brincar com o Bernardo, porque ela quer brincar sozinha, porque ela quer separar as bonequinhas dela e ela quer brincar sozinha na historinha dela, ela não quer que ninguém atrapalhe. E ele vai lá, daí eles vêm para mim, né? Uma tentativa de mediação, né? Mãe, a Sofia não quer brincar comigo. Aí eu olho para ela e falo, Sofia, brinca com teu irmão. Aí ela, mãe, mas eu não quero brincar com ele agora. E aí eu tenho que entender, Bernardo, deixa a Sofia brincar sozinha. E aí fica. E eu vejo que aquilo nunca se resolve, né? E aí, por quê? Então, as minhas tentativas de negociar é bom. Então, deixa ela brincar sozinha agora, nesse momento. Depois, ela brinca contigo. Então, eu brinco contigo, né?
Porque são essas diferenças que, na verdade, causam conflitos. Mas existem as diferenças que vêm para o bem, que vêm para ajudar e como eles se ajudam, né? Então, por exemplo, esqueceram alguma coisa no quarto e está escuro. Aí eu falo, vai buscar? Mas, mãe, está escuro. Eu não vou. A Sofia fala, eu tenho medo. Aí eu falo, mas acende a luz. Mas eu tenho medo. Aí o Bernardo olha e fala, eu vou junto, deixa que eu vou. E aí ele vai e busca. Né? Ao mesmo tempo, como ele é muito disperso, e ele quer sempre conversar, então ele tem dificuldade de começar uma tarefa e terminar, né? Assim, sem muita enrolação. Né? Então, para terminar de comer, para fazer o tema, então, quando eu vejo, ele está lá, e conversa, puxa uma história, puxa outra história, e vai. Daí, quando eu vejo, ela olha e fala, Bernardo, come. Bernardo, vamos, eu vou terminar e vou sair da mesa e você vai ficar aí. Bernardo, termina o tema. Né? E aí ele vai lá. Né? Então, como é bonito de ver, e isso eu penso também dos grupos, das organizações, das famílias, o quanto as diferenças elas ajudam e quantas pessoas crescem, porque eles se ajudam muito. Né? E isso eu consigo enxergar também na empresa e nos grupos, né, que a gente já teve a oportunidade de acompanhar. Como é bonito quando as pessoas olham para o outro de uma forma mais próxima e que elas conseguem ajudar o outro. E essa é a grande chave da diferença, porque a minha facilidade não vai ser a mesma do outro e a minha dificuldade não vai ser a mesma do outro. Né? Então, na verdade, começamos assim. E aí coloquei essa imagem, né, que ela simboliza, a gente colocou, né, que simboliza as diferenças. Ninguém vai falar, vai sentir a mesma coisa, né? As pessoas vão ser sempre diferentes. Ok. Então, falando de diferenças, né? Realmente, o conflito, ele surge por quê? Pelas diferenças, né? E a homogeneidade e as diferenças. Como é que a gente pode trazer um grupo para que ele, né, se torne homogêneo? Será que a gente consegue? Né? Será que a gente consegue fazer com que participantes de um grupo pensem, né, de uma forma igual? Cada um de nós aqui, como a Elisa comentou, tem uma história, tem um pai, tem uma mãe. Né? Quando a gente pensou realmente em partir da questão familiar, né? Tudo bem, são gêmeos, estavam na barriga ao mesmo tempo, mas mesmo os gêmeos idênticos são pessoas diferentes. Né? Se formos pensar, então, né, em filhos com idades diferentes, né? A mãe e o pai, né? Se a gente pensar, refletir um pouco em cada um de nós não somos os mesmos de um ano atrás. Não somos, não. Muita coisa aconteceu, muita coisa nós sentimos, são emoções que passaram por nós, são situações, são pessoas, são desafios. Eu acho que eu tenho que ficar um pouco mais para trás, será? Mais longe da caixa, tá. A gente vai aprendendo também com esse espaço aqui. Então, nós somos pessoas, cada um de nós também tem diferenças que vão acontecendo. Né? Nós não somos os mesmos, né, de um ano, de 5, de 10 anos atrás. Esses filhos vão aparecendo na nossa vida, também eles encontram mães diferentes e pais diferentes. E mesmo que seja ao mesmo tempo, como no caso dos gêmeos, né, justamente porque os gêmeos são diferentes, nós nos tornamos diferentes também com os nossos filhos. E ser diferente, por si só, não é algo que já qualifica como se fosse ruim ou bom. Né? Assim como o conflito. Né? Conflito não quer dizer que ele é por si só. Tem um conflito naquela equipe ou naquela família ou naquele grupo. Né? Isso, por si só, não quer dizer que é positivo ou negativo. A qualificação do conflito, ela ocorre pelo desenrolar, pelo desenvolvimento, pelo que acontece, né?
O que eu faço perante o conflito? O que eu faço perante as diferenças? Né? Quando a Elisa, né, mencionou antes, quando a gente trabalha com equipe, essa é a nossa postura, como nós enxergamos, e aí... sim. Como nós enxergamos, e esse nós, assim, digo, é um pouco da Elisa, da Aline, da Kellen, das meninas da Elopsi, que estão tão próximas, né, das pessoas que me conhecem também. Que bom, as diferenças, elas enriquecem o grupo. Eu posso crescer, né, posso me desenvolver, me tornar melhor, porque o outro é diferente. Então, lida, né, com uma situação de uma forma diferente do que eu. E assim, eu vou aprendendo, o outro vai aprendendo, a gente vai se ensaiando, e assim é que as equipes conseguem solucionar, não sei, né? Mas enfrentar, se aproximar dos conflitos e conviver, né? Porque a gente convive na empresa, e aí nós vamos ter pessoas diferentes, papéis diferentes. Qual é o papel de um gestor? Né? Qual é o papel de um cargo mais estratégico? E de uma função um pouco mais operacional? Então, aí nós vamos somando as diferenças. Então, tem diferença de história pessoal, diferença familiar, diferença dos papéis que desempenha na organização, tem as metas, né? E tudo isso vai sendo associado. Né? Como que nós vamos enfrentar isso? Outra questão que a gente conversou também bastante, quando a gente nasce, a gente já se depara com os primeiros conflitos. E talvez o importante seja nós nos darmos conta de que, sim, não é o conflito derradeiro esse o de hoje. Provavelmente aqui todos nós estamos enfrentando algum conflito hoje, seja pessoal, seja familiar, seja profissional. Se a gente pensar um pouquinho, o conflito ele está em nós. Mas isso não aconteceu agora, ou vai acontecer. Isso é desde o início. A gente nasce e a gente já está se superando. Né? Já está passando por etapas de evolução, algumas etapas, né, muito previsíveis, outras nem tanto. Né? Mas isso vai acontecer conosco, é inerente à questão humana. Então, de certa forma, se desde que eu nasci eu já estou enfrentando conflito, e vocês também, de certa forma, todos temos competência para enfrentar, resolver, e todos temos possibilidade de nos aproximarmos dos conflitos, das pessoas, e melhorarmos, né, as nossas relações, entender o outro, perceber o outro nas suas diferenças, né, se autoconhecer também, né, que às vezes as coisas acontecem na vida da gente, né, mas cada um reage de uma forma. Né. Agora eu estava lembrando de uma situação, nós fizemos, só parênteses, nós fizemos alguns encontros para pensar o que compartilharíamos com vocês nesse momento, né, nós 4. Tá? Mas a cada vez que nós nos aproximávamos desse tema, vinham mais e mais exemplos e cada encontro era um pouco diferente. Então, aqui também eu disse para a Elisa, talvez surjam exemplos e situações que talvez nós não tenhamos conversado. Né? Mas também a gente tem que aprender a se soltar. Né? E, bom, se vem um exemplo, né, vamos compartilhar. Deve ser por alguma razão, às vezes até, né, meninas, inconsciente, que a gente capta alguma coisa da energia aqui. Bom, então vai lá um. Eu me lembro assim, de uma pessoa na empresa, no primeiro dia que ia começar o trabalho, e essa pessoa, uma surpresa na vida dela, teve a sua residência queimada. E nós pensamos, né, meu Deus, e agora? Né? Um momento tão importante assim, do início de um trabalho, né, novos desafios, no primeiro dia em que ia, né, descortinar um ambiente novo, pessoas novas, e daqui a pouco essa pessoa se deparou com essa situação. Nós pensamos,
meu Deus, vai desestruturar, né? Essa menina, no caso era, né, uma funcionária, e vai desestruturar e, puxa vida, coitada, e começamos a pensar, né, nesse movimento. E aí, daqui a pouco, bom, nós vamos ter que ir lá conversar com ela e tudo. E aí, quando nós fomos conversar com ela, que surpresa, né? Ela estava firme e forte, e ela disse, não, isso não vai me abater, né? Então, bom, eu tenho um emprego, tudo bem, vou ter que começar, né? Muito se foi, né? Nem me lembro quanto, né, que foi a... Mas, enfim, era algo importante, não sei se foi tudo, enfim. Mas ela disse, não, vamos lá, é meu primeiro dia de trabalho. Então, eu vou trabalhar, né? E depois eu vou lá me reconstruindo. O que mobiliza uma pessoa nesse momento? Né? Assim, com essa situação inesperada. São os recursos internos. Né? Provavelmente tem a ver com a história dela, tem a ver com o jeito dela, né, de enfrentar a vida. E talvez, naquela fase da vida, não necessariamente que ela vá responder da mesma forma, se for em outra fase. Pode até responder melhor. Né? Ou não. É humano. Uhum. Mas isso são as diferenças. Né? E esses são exemplos de conflitos que vão aparecer na nossa vida. Então, o conflito em si, ele não é nem positivo, nem negativo. É o desenrolar do conflito, é o que nós fazemos com ele que vai, né, qualificar ou não. Né? Mas vai fazer com que, bom, as relações aqui se tornem melhores ou não. Né? Okay? Eu tenho um esqueminha do qual eu também vou me reportar. Né? E, bom, o que é conflito? Se conflito, então, envolve diferenças, né? E essas diferenças estão conosco, diferenças permeiam, né, ou desembocam em discordâncias. Diferentes formas de sentir, diferentes formas de agir e de pensar e inclusive de se emocionar. Né? Se a gente coloca tudo isso no mesmo espaço, né, que energia vai surgir? Né? O que vai acontecer? Depende do grupo. Né? Existem grupos que as pessoas são diferentes, né, e elas conseguem conviver. Por quê? Porque muitas vezes as equipes, pensando em trabalho, né, elas se defrontam com tarefas de N naturezas. E aí, essa diferente natureza da tarefa, ou diferente objetivo, nem sempre é a mesma pessoa que tem que tomar a frente. Né? Os papéis circulam. Né? Nós estudamos Levin e Bion, que são estudiosos de equipes, de grupos, de funcionamentos de grupo. Né? É importante para o grupo ter essa riqueza. É importante também que os papéis circulem. Senão fica muito pesado. Sempre é o fulano que lidera. Sempre é a pessoa que tem que fazer a escolha, que tem que tomar a decisão. Né? Conforme a tarefa, teremos um líder. Claro, temos papéis, temos gestores, temos supervisores, né? Mas nem sempre são eles que vão encabeçar uma solução, né? Uma discordância que ocorra, né? Nem sempre é o líder que tem que chegar para apaziguar. Né? Às vezes, existem outros na equipe que também podem fazer esse papel. Mas o importante é se aproximar dessas discordâncias, não negar o conflito. E, a partir dessa aproximação, é que o conflito ele pode ser dissolvido, não sei se seria, né,
o termo, resolvido, né, ou equacionado, né, e o grupo, então, partir, né, a equipe, então, partir, para sobreviver e para funcionar a partir dos conflitos e com os conflitos. Né? E aí, pensando assim, um grupo que tenha conflito é um grupo que tem movimento, é um grupo que tem energia. Se for muito homogêneo, né? Se todo mundo for muito igual, ou se o gestor, né? Eu digo, né? Vermelho, todo mundo de vermelho. Meu Deus, como a gente vai resolver todas as situações no tom vermelho? Né? Existe uma cartela de cores na vida. Né? Nem sempre o vermelho vai ser o mais adequado. Né? Por isso que a riqueza dos grupos, as diferenças... Tenho que me acostumar aqui. Por isso que as diferenças, elas tornam, né, os grupos mais eficazes. Claro, tem que saber lidar com as diferenças. Né? Se o gestor não conseguir aceitar, e aí não só um gestor, às vezes é um integrante da equipe, né? Eu não vou com a cara do fulano. Né? Então, eu já vou com preconceito. Tudo que vier dele, eu não sei, não. Né? Mas, às vezes, essa outra pessoa... Tem alguém que está me sinalizando o tempo, só por isso que eu parei. Mas, às vezes, tem uma pessoa na equipe que, bom, ela é muito boa no projeto, ela é muito boa no planejamento, e eu não sou. Né? Também é legal de ver circular esses papéis, né? E poder aproveitar o talento de outros. Né? Por isso que falamos, conflito por si só não é negativo, diferenças também não são. Aliás, qualificar como positivo ou negativo, só porque há conflito ou porque há diferença, não fecha. Né? A gente precisa poder se aproximar do processo. O que acontece com o conflito? O que acontece com as diferenças? Okay. E aí, sim, já entrei um pouco no próximo slide, porque normalmente nós temos uma tendência à acomodação. Né? Porque a gente tem medo do novo. Né? Então, a gente procura ficar num ambiente já tranquilo, já conhecido, as pessoas conhecidas, né? As situações já conhecidas. Mas há um contraponto que é da nossa vida, que são as mudanças. Então, ficar transitoriamente, né, acomodado, ok. Mas se a gente pensar, ou se nós nos aproximarmos de cada um de nós, dificilmente a gente consegue ficar muito acomodado. Porque ou a gente se mexe, ou quer se mexer, e vai em busca de novos desafios, ou a vida também nos sacode. Ou alguém. Aí, se for pensar na família, assim, surgem gêmeos. Não tem como ficar igual, né? Surgem filhos, também não tem como ficar. Quer dizer... Talvez alguém consiga, mas se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, né, a gente tem que se tornar diferente. Né? A gente tem que aproveitar essas experiências. Da mesma forma, nos trabalhos. Surgiu uma promoção, eu vou igual. Não sei, tem que pensar. Né? Pode ser uma oportunidade para ser diferente. Né? Descobrir novos talentos. Então, se a gente procura se acomodar, ok. Mas é mais pela essa questão de segurança. Mas o natural, né, a vida, nos leva para que a gente busque a mudança. E aí a palavrinha, né, change, né, muda-se. Né, e a mudança sempre é uma chance, né, uma oportunidade de ser melhor. E também pode não dar certo, né, na primeira vez, né, mas de não desistir, de se ensaiar, né, de se aproximar do outro, de conhecer, de se conhecer também. Né.
Agora, fiquei pensando também se alguém quiser fazer alguma intervenção, tiver alguma questão. Sei que as meninas colocaram mais no final, mas podem sinalizar. Mas tem uma questão de tempo, né, que a gente está coordenando. E aí, pensando nas etapas do conflito. A primeira etapa é aquela do desentendimento, que é aquilo que eu mencionei anteriormente. Então, daqui a pouco tem uma pessoa, essa pessoa eu já conheço um pouco, e o pouco que eu conheço, ou que eu enxergo nela não fecha, não curte, né? E aí eu já me fecho. Então, eu já vou com uma postura, o outro vai falar, não sei. Ou às vezes eu nem ouço, né? Aí há a controvérsia, porque aí, bom, se eu não gosto, se ele diz X, eu vou dizer Y. Se ele quer ir para Caxias, eu vou pensar em ir para Porto Alegre. Né? Por quê? Porque há uma controvérsia. E aí nós temos que estar ligados, porque às vezes essa questão é bem assim, é um time contra outro. Só por ser contra. E existem jogos, às vezes a gente cai em certos funcionamentos, né, que aí tu perde o teu objetivo, né, e tu fica na controvérsia só para ficar no contraponto do outro. E aí ambos estão gastando energia, né, que poderia ser aproveitada por um objetivo comum, por uma solução, por uma, né, uma criação, uma inovação. Né? Aí é essa disputa, né? Quem ganha? Aí falei em time, fecha todas, né? Porque alguém tem que ganhar, ou no mínimo empatar. Né? E aí fica um do lado do outro, querendo, né, pegar a bola, passar a bola, né, fazer o gol. Né, os rapazes, né, meu marido aqui adora futebol, né, então fechou todas. Agora chamei ele para para comparecer. Né. E a comunicação violenta. Antes, na disputa, a gente tem um exemplo também bem rico. Não sei se vocês já passaram por uma situação, nós já, né, de que as pessoas estão falando sobre, sei lá, X assunto, nem vou citar qual seja o assunto. E daqui a pouco uma pessoa, né, coloca a sua opinião, a outra se contrapõe. E aí quem está no meio, quem está olhando, vocês estão assim, parecem em lados opostos, mas se for pegar o que vocês falaram, vocês estão falando a mesma coisa. E aí a gente tenta mostrar para as pessoas que elas estão falando a mesma coisa do mesmo assunto, embora o tom, né, e o olhar um para o outro, né, seja de posições realmente antagônicas, embora os dois estejam falando a mesma coisa. Por quê? Porque, na realidade, o estar contra o outro é mais importante do que realmente a opinião. Mas a pessoa não se dá conta, porque ela já está no jogo. Né? E, às vezes, precisa de um terceiro para sinalizar. Só que as pessoas estão tão envolvidas que, às vezes, nem esse terceiro não tem força, né, para mostrar que as pessoas estão dizendo a mesma coisa. Né? Isso a gente tinha falado da comunicação violenta, né? Só para resgatar. Hoje se fala muito em comunicação não violenta, a questão da paz, né? Por quê? Porque justamente as pessoas estão se enxergando ou se colocando em lados diferentes, né, nessa disputa. E, ao mesmo tempo, então, temos que falar mais sobre paz, temos que falar mais sobre comunicação não violenta, né, temos que estimular isso. E, às vezes, a comunicação não violenta aparece, né, em pequenas situações.
Estou lá no meu trabalho, surgiu aquele problema, né? Meu Deus, como é que o fulano fez aquilo? Né? Vou pegar o telefone, né, que a gente comentou, vou pegar o telefone e vou acertar isso agora. Ligo para a pessoa, né, e começo. Você sabe a questão do telefone, né? Eu tenho o meu de script. E daqui a pouco eu posso não dar chance para o outro. Isso mesmo. E pá. Aí cortei. Né? Não dei chance para o outro. Às vezes se faz isso também presencialmente. Né? Quem aqui não se deparou, talvez, com uma situação de alguém que chega, está quente, né? Aí o conflito tem essas, né, de tom, né, de calor da hora. Então, chegou e disse, como que aconteceu isso? Tu errou, não sei o que. E aí a pessoa começa a respirar. E, bom, quando der tempo, eu vou contra-argumentar. Eu vou falar o que aconteceu. Eu não me dei conta, né? Mas o outro não deixa. E porque não sei o quê, e dá aquele show. O que acontece? Sim, um fez toda aquela catarse, desaguou tudo que tinha que desaguar. O outro respira, tenta, né, encontrar uma brecha para falar assim, bom, o que aconteceu. Né? Daqui a pouco não consegue, e aí começa, né, a murchar, a se sentir pequeno. Né? Então, tá bom, foi isso mesmo. Né? Um sai, acha que está aliviado, porque o outro não falou nada, né, não se contrapôs. Né? Então, tá bom, eu falei o que eu tinha para falar, o outro ouviu o que tinha que ouvir, mas aí, resolveu alguma coisa? Claro que não. Daqui a pouco vai acontecer tudo igual. E aquela pessoa, né, que foi lá se diminuindo, quando ela encarar um problema, como é que ela vai, né, se achar competente para resolver? Né? Como é que ela vai se achar no direito, né, de, puxa, essa aqui eu posso pegar, eu posso resolver, eu posso criar, né? Dá para fazer alguma coisa legal. Aí é que a gente perde o engajamento que a gente fala das organizações que a gente tanto quer, é aí que a gente perde, porque a gente não dá espaço para o outro, né, para ouvir o outro. Aí o outro vai dizer, tá, vai cair, né, os louros é para ele, né, não me enxergam, eu não consigo nem falar, então para quê? Aí a gente perde energia. A energia que podia estar no negócio, né, fica, né, pesada, fica nessa mágoa, nessa tristeza, nessa desqualificação. E é isso que a gente não precisa, se a gente quer resolver conflitos, se a gente quer gerir conflitos. Ok. Bom, e depois, né, de ter chegado até a última fase, ou não, né, então, assim, essa é uma parte mais concreta, mais racional, né, das coisas que a gente pesquisou, mas que faz parte, assim, para a gente poder olhar, assim, porque eu sei que muitos de vocês vão identificar essas formas de lidar com os conflitos nos convívios de vocês. Então, a primeira delas é a fuga ou evitação, né? Porque, e assim, tem formas saudáveis e formas não saudáveis, né? E essa é uma maneira que não é muito saudável, né? Porque, na verdade, uma das partes ou as duas partes acham que estão resolvendo, que estão amenizando, mas, na verdade, não resolve o conflito. Porque, como a Érica falou, depois ele vai voltar. Então, alguém está lá falando dos seus sentimentos, das suas inquietações, das mudanças que quer, por exemplo, e aí a outra pessoa finge que não ouviu, está no celular, ou muda de assunto, né, começa a falar de outra coisa. Né? Enfim, N maneiras, né, que vocês sabem que a gente tem de fugir. Ou apaziguar também é uma maneira de fugir. Né? Aquela pessoa que está sempre apaziguando tudo, né? Mas será que ela não está deixando de resolver, então, e de ouvir o outro e de repente, olhar para isso que está aparecendo e tentar resolver, então, esse conflito que está ali? Porque quando a gente só apazigua as coisas, a gente não está olhando.
A gente está fingindo que não existe. Né? Então, tem aquelas pessoas, não, tudo bem, tudo bem. Tá, mas não é tudo bem, gente. Vamos olhar para o que a pessoa está falando, vamos sentar e vamos ouvir. A luta, né, que isso a Érica já comentou, né, ali nas etapas, que bem o que ela falou, né, que na verdade a competição ela acaba sendo o mais importante e não o que as pessoas estão falando. Né? Então, às vezes, assim, sentar e ouvir o outro, sentir o que o outro está pensando, as dificuldades, as emoções, né, porque o conflito é carregado de emoção. Não, né? Ninguém quer saber o que o outro está pensando. As pessoas só querem ter razão, querem estar certas. E aí a gente fica cego. O diálogo, que é o início, vocês vão dizer, tão simples. É um chavão, né, o diálogo. É simples. Quanta gente não consegue sentar e dialogar e ouvir o outro? Quanta gente. E essa é a forma que inicia a resolução, né? Porque eu tenho que ouvir, sentar, ouvir o outro desabafar, a outra parte. Né? O que ele está querendo, qual é o sentimento dele, em primeiro lugar. E eu não tenho que ouvir com as orelhas, eu tenho que ouvir com o coração. Porque eu tenho que tentar entender o motivo da inquietação e dos problemas do outro. Eu tenho que tentar sentir como o outro sente. E o outro, e entender como eu sinto. Né? É só assim que a gente vai entender. E, a partir daí, a gente pode começar a pensar, negociar alguma coisa. Bom, então, se o outro está sentindo isso, então eu vou abrir mão disso que eu estava tanto querendo. Nem é tão importante. Então se é tão importante para ti, então vai, faz assim. Aí o outro vai dizer, então também, né, eu também posso te deixar fazer assim, ou fazer isso no projeto, ou enfim, né? Então vai. Né? Então, quando a gente sente o outro, a gente pode aprender, então, a negociar. O quanto o outro vai ceder, quem vai ceder, quanto, como, a partir de quando, né? A gente colocou aqui a mediação, né, porque aparece bastante na literatura, que é uma das maneiras de tentar resolver. Mas, como a Érica falou, assim, é uma coisa bem complicada, assim, porque a gente acredita que, na verdade, tem que partir bem de dentro de cada um, e, às vezes, das partes conflitantes mesmo. Né? Mediar, tem que ser uma pessoa neutra, e aí ouve uma parte, ouve outra parte. Mas a gente também presenciou. Quem nunca presenciou, né? A pessoa vai lá tentar mediar. Aí ouve uma parte. Aí está lá, fala naquele mediador, aí fala mal da outra parte. Porque fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai lá tentar ouvir outra parte. É verdade, tu tem razão. Aquele grupo não dá. Fulano isso, fulano aquilo, né? Então, assim, ao invés de tentar ajudar, está atrapalhando. Né? Porque tu vai ouvir as outras as partes, tu acaba se envolvendo. E daqui a pouco tu tem uma opinião, aí daqui a pouco tu tem a outra. E aí como é que tu vai ajudar? Né? E aí quando percebe, está afastando as duas partes e não juntando. E se for um mediador, gestor, enfim, que tem muito esse papel às vezes, né? Ou qualquer outra pessoa que se acha assim... eu acho que eu vou conseguir ajudar, que se acha não, né? Mas que se acha no direito de tentar ajudar, vai lá e tenta ajudar, ok? Mas que desde que essa pessoa saiba que ela tem o objetivo de juntar as partes. E, na verdade, ela nem tem que ficar tanto no meio, ela tem que botar as pessoas para falar, para desabafar e para se ouvir. Né? Então, para nós, a gente botou ali a mediação, porque a gente sabe que é um assunto que meio que surge, mas... mesmo sabendo que a intenção de resolver o conflito tem que ser de cada um. E o que faz a diferença na questão de resolver o conflito ou não é a motivação. Né? Querer ou não querer, porque às vezes uma das partes ou as duas, na verdade, não querem resolver.
bom, talvez muitas pessoas tenham vindo aqui pensando que nós iríamos entregar, né, uma receita, né? E, na realidade, aprofundando o assunto, ou antes até, nós já sabíamos que não iríamos conseguir oferecer essa receita, mas um pensar, um refletir sobre a questão dos conflitos, né? Então, não há uma receita, não há uma fórmula mágica, né, para lidar com os conflitos, né? Para resolver ele de forma correta, nós temos que nos aproximar das pessoas. As relações têm que ser intensificadas, né? Ouvir o outro, respeitar o outro. E aí, sim, a gente vai estar resolvendo conflitos. E aí a palavra-chave é motivação. E a motivação é o meu querer. Se eu não quiser, não vai ter solução. O conflito vai ficar ali, daqui a pouco ele vai aumentar, ele vai piorar, eu vou perder energia, eu vou perder resultado, né? As pessoas vão ficar depressivas, né? Ansiosas, infelizes. E aí eu tenho que falar aquilo que eu acredito muito, todas as gurias que estão mais próximas, as meninas também, né? que são mais próximas. Pessoas felizes, pessoal, são surpreendentes. Elas conseguem resolver problemas, conflitos, de uma forma mágica e inovadora. E aí, muitas vezes, as pessoas saem dos conflitos, elas saem mais poderosas, elas saem mais fortes, mais potentes. Então, vale muito a pena se aproximar dos conflitos, se aproximar das pessoas, e isso vai nos tornar melhores. E nas organizações é muito importante que as pessoas, que os gestores se deem conta disso, né? Se as pessoas estiverem motivadas, elas podem muito. Elas podem surpreender. E é por isso que, às vezes, a gente entra em algumas organizações e vê aqueles olhos brilhando, né? As pessoas querendo o desafio, né? E aí volto para a motivação, que aí a gente tem um estímulo aqui para todos nós pensarmos juntos. É boi! Raia é vaca! É boi! Vaca! É boi! Vaca! A gente estava conversando, eu tenho que dizer que, né? Aí isso também somos nós, né? Nós somos os gêmeos, por isso que a gente cita, a gente é um pouco dos maridos, né, que estão presentes, é a nossa formação, é a nossa escolha como, né, em ser psicóloga, eu em ser professora, nós somos tudo isso, né? E aí por isso também, né, nós trouxemos esse vídeo, por quê, né? A Anice, a mãe da Elisa, mandou esse vídeo, vou compartilhar agora, né? Mandou esse vídeo aí, quando nós assistimos, porque a gente estava pensando assim, bem, a gente tinha que trazer um estímulo, né, para o grupo, para ele pensar e que ficasse ali um residual, né? E aí a Elisa trouxe que os meninos, né, assistiram o vídeo que a avó mandou e hoje é algo que compartilha na família. De vez em quando eles se dão conta e veem que estão numa situação de é boi, é vaca. É boi, é vaca. E, gente, nós fazemos isso na nossa vida, né? O bichinho passou antes ali, mas isso não é o importante. O importante é ficar ali, disputando quem está certo, quem será o último. E a intensidade daquele menino que cai, quantas vezes, né? A gente já não assistiu adultos caírem, né, agarrados ali. Né, na visão, é boi ou é vaca? Tem que ser vaca, tem que ser boi. Né? Mas eu vou deixar para ela bem mais profunda. Nem sei o que dizer. Mas, enfim, né, a gente estava falando sobre o assunto e aí eu me lembrei, né, desse vídeo e a gente lembrou dessa fase da disputa que a gente não ouve o outro, né, e que a gente fica só nas nossas ideias.
E lá em casa isso acontece bastante. E aí eles mesmos já sabem, às vezes eu olho e eles já teve vezes que eles já começaram a rir, né? É boi, é vaca, é boi. Enfim. Aqui a gente quer dizer com essas imagens de que sem a empatia não tem como resolver conflito, né? Que se tiver alguma chave, né, que o Daniel falou, talvez seja essa, que é olhar aquilo que eu estava falando, olhar o sentimento do outro, trocar realmente as emoções e o que o outro está sentindo, né? É sentir com o coração do outro. Quando a gente conseguir isso, a gente vai conseguir olhar diferente para os conflitos e, quem sabe, conseguir atravessar eles de uma maneira melhor. E, por último, né, já está terminando, a gente não consegue ser muito objetiva. Embora eu seja, as nossas diferenças, eu seja a mais objetiva, a Érica mais detalhista. Mas a gente não consegue. Então, o conflito é inevitável e sempre evidente, porém gerenciável. Então, é aquilo que a Érica comentou antes, né? Quem aqui hoje não está atravessando algum tipo de conflito? Convido vocês a pensar. Um conflito pessoal, interno, ou na família, ou no casamento, ou colegas de trabalho, ou com o gestor, subordinado. Quem não está? Eu acho que não tem ninguém, tenho certeza. Né? Porque aquilo que a Érica falou antes, nós vivemos conflitos todo o tempo. E a nossa bagagem, a nossa vida, no caso, ela se torna uma bagagem. A gente vai aprendendo, né? A gente tem essa bagagem do que nos aconteceu e o que a gente fez. E aí também nos cabe uma avaliação. Como eu lido com os conflitos? Eu não tenho que só julgar o outro, como é que ele lida a fuga. Será que eu nunca fugi? Será que eu nunca disputei? Como que eu estou lidando com os meus conflitos? Que isso tem a ver com a minha história pessoal, né? Será que eu sempre lidei de uma forma saudável e o outro que sempre lidou da outra forma? Não, né? Então, é isso que a gente queria dizer para vocês, que o conflito, na verdade, é a vida, é desenvolvimento e é evolução. E essas imagens, né, aqui querem dizer que quanto a emoção e a razão têm que estar conectadas para a gente poder resolvê-los. Né? A razão é a estratégia, quando que eu vou falar para com a pessoa, como que eu vou falar, os meus argumentos, mas sem sentir, sem colocar o nosso sentimento e sem sentir o outro, não tem como. Né? E aí as pessoas somam. As diferenças devem ser para somar. E aí tem um outro vídeo.
vídeo é autoexplicativo, e então agora eu realmente vou finalizar com essa frase. Justo quando a lagarta achou que o mundo tinha acabado, ela virou uma borboleta. E isso para nós é bem significativo quando a gente pensa que é o fim do mundo, na verdade a gente se torna melhor, né? E também para dizer para vocês que aqui a gente está tentando, né, pensar as maneiras de resolver o conflito entre as partes. Mas, na verdade, quando a gente tentou de tudo, quando a gente percebeu que fez de tudo, às vezes a maneira de resolver pode ser quebrar o vínculo, pode ser decidir, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, pode ser, eu vou demitir esse funcionário porque eu não aguento mais, pode ser, eu vou me divorciar, eu não quero mais contato com essa pessoa. E, às vezes, essa, sim, é a maneira. Embora a gente está aqui falando ao contrário, né? Só que a gente também tem que saber o nosso limite e saber que, às vezes, desistir do outro é não desistir de si mesmo. É isso.